Olá a todos, salve Maria, pessoal, Física aqui, vídeo novo no canal, então curta, comente, se inscreva e compartilha para ajudar o canal a crescer e lembrando de sempre estar fazendo isso com os outros canais católicos porque nós estamos precisando. Também, se você gosta do conteúdo aqui do canal e quer incentivar para que nós consigamos continuar, produzindo esses conteúdos, de qualidade aqui para vocês e para estar ajudando ao mesmo tempo um irmão de fé católica, doe aqui para o canal. Se você tem o dinheiro disponível, pode ser o valor que vocês tiverem aí, através do nosso Pix, o arenapix3@gmail.com, que vocês vão estar ajudando muito, 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 porque nosso trabalho aqui de fato pode não parecer, mas é trabalhoso, é trabalhoso. Então, pessoal, se vocês gostam do canal, ajude a gente a continuar na nossa empreitada, que vocês estarão em nossas orações. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, do que se trata esse nosso vídeo aqui? Ele simplesmente será o primeiro de uma série de vídeos que nós faremos aqui no canal, onde nós ensinaremos o público católico a refutar os principais argumentos dos solo-escrituristas, que eles tentam provar que essa doutrina existe nas escrituras. Então nós, através das escrituras e através de argumentos racionais, demonstraremos que essa doutrina é antibíblica, antiapostólica e contrária à revelação de Deus, seja na própria Bíblia, seja em todos os séculos e milênios da igreja, até o período ali do século XV, 14, 15, 16 ali, com a Reforma Protestante, que vão levar muito à frente essa questão aí da sola escritura. E o primeiro argumento que nós estaremos refutando aqui no canal é um dos mais repetidos pelos protestantes em prol da doutrina da sola escritura, que é o seguinte argumento. Dizem eles o seguinte: olha, vejam só, Cristo acreditava no sola escritura. E uma das evidências que nós temos para isso é o fato de que sempre quando Cristo era questionado pelos fariseus ou por algum outro grupo ou pelo diabo, Cristo sempre recorria à autoridade e à citação das escrituras para refutar os seus oponentes. Isso é muito claro sempre quando ele tinha seus embates com os fariseus. Uns dizem até que todas as vezes que Cristo era questionado por alguém, principalmente pelos fariseus, Cristo sempre recorria à autoridade das escrituras para estar refutando-os, para estar refutando esse pessoal todo, Enfim, esse é o argumento que talvez é um dos mais repetidos em prol dos defensores da sola escritura. Porém agora, nesse vídeo aqui, vocês verão, pessoal, e eu vou mostrar para vocês católicos, como refutar esse argumento facilmente pelas próprias escrituras, pelo próprio testemunho bíblico e demonstrar que isso é simplesmente uma grande mentira. É simplesmente uma grande mentira. Cristo não recorria sempre à autoridade das escrituras para refutar, por exemplo, os fariseus. Isso não é verdade, nós demonstraremos agora. Galera, estamos aqui em Mateus capítulo 9, a partir do verso 1, onde vocês verão alguns momentos, em algumas passagens, onde Cristo responde a indagação, seja dos fariseus, seja dos escribas, ou de algumas outras pessoas que vêm questionando Cristo sobre alguma ação dele, ou sobre algo propriamente em relação à lei de Deus. Vocês verão como Cristo muitas das vezes respondia. Prestem atenção, aqui em Mateus capítulo 9, a partir do verso 1. Olha o que diz. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico. Toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Ou seja, vocês percebem que nessa primeira passagem aqui, Cristo, quando ele responde ao questionamento dos escribas, ele em momento algum cita as escrituras.
Não, ele fala pela sua própria autoridade, ele não precisou recorrer, não. Assim está escrito para refutar algum pensamento, alguma murmuração dos escribas. Então, nessa primeira passagem, a gente já vê que isso que eles ficam repetindo, que Cristo sempre recorria às escrituras, é mentira, já cai por terra aqui. Mas continuando, tem mais. Continuando, pessoal, aqui a partir do verso 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, até aqui, Cristo não citou as escrituras, propriamente. Aqui, a partir do verso 13, que eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte, ó. Ide aprender o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Ou seja, Cristo aqui supostamente estaria citando Oséias, mas o fato é que Cristo não necessariamente está citando Oséias, porque Cristo simplesmente está citando um dos mandamentos da lei de Deus, que se dava tanto transmitido pelas escrituras quanto pela tradição, né, pela oralidade. Mas vamos supor que aqui de fato Cristo citou as escrituras nessa passagem aqui, né? Você percebe que até aqui ele não cita as escrituras, mas aqui ele cita as escrituras, né? Porque tinha momentos que Cristo, ao responder aos fariseus, outras pessoas que vinham o indagar, ele citava as escrituras e tinha momentos que ele não citava. Mas aqui, nesse ponto, vamos supor que não é verdade necessariamente que ele está citando as escrituras, né? Cristo diz o seguinte: Ide aprender o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Daí agora ele diz: Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, aqui Cristo, ele não, essa próxima afirmação aqui de Cristo, ele não cita as escrituras, ele não está citando algo da lei de Deus, ele está citando a sua própria autoridade. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Assim afirma Cristo, né? Mas continua. Né? Mas vamos supor que aqui de fato ele citou as escrituras, que não necessariamente é verdade. Enfim. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os seus discípulos não? Né? Perguntaram. Olha o que Cristo respondeu. Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Perceba, Cristo responde uma indagação sem citar escritura nenhuma, baseado na própria autoridade dele. Olha, eu estou te ensinando isso e eu não preciso citar a escritura. Ele não falou o seguinte: olha, vejam o que está escrito na lei, vejam o que está escrito e faz uma citação. Cristo não faz isso aqui, ele simplesmente faz uma afirmação sem precisar provar nada pelas escrituras. Olha aqui que ele complementa agora. Olha como que Cristo utiliza da sua argumentação para provar o ponto dele. Ele cita as escrituras para provar o ponto dele agora? Não. Vocês vão ver como é que ele faz, ó, presta atenção. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Ou seja, olha só, Cristo faz toda a sua argumentação sem citar a escritura, em momento algum. Você fala assim, ó, porque está escrito na escritura, porque a escritura diz. Você percebe que Cristo não utiliza esse tipo de argumentação? A única vez de todos os textos que até agora que a gente viu Cristo citar a escritura, por exemplo, aqui, né, nesse verso 13, você percebe que ele nem tá falando, olha, porque a autoridade da escritura compele. Não, ele só faz uma citação no que tá lá no Antigo Testamento, para ilustrar a questão toda. Mas ele nem fala porque a autoridade das escrituras os obriga. Mas, repetido mesmo, vamos considerar que aqui ele tá citando as escrituras, vamos supor que ele estava citando, porque diz as escrituras. Você percebe que em um único momento Cristo cita as escrituras e de resto ele não cita. Ou seja, a ideia de que Cristo só provava algo por meio das escrituras é uma mentira. Uma mentira. Pessoal, e olha que coisa interessante. São Marcos também, no capítulo 2, ele relata os mesmos incidentes. E mesma coisa, também só repete o que está no outro texto. Mas olha que coisa interessante aqui. Agora, olha como Marcos, aqui no capítulo 2, verso 16, ele relata o mesmo verso que eu citei de Mateus para vocês, que Jesus cita a escritura supostamente de Oséias. Olha como que Marcos, que foi o primeiro evangelho, relata essa questão toda aqui. Os escribas do partido dos fariseus, vindo ao comer com pessoas de má vida e publicanos,
diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida, né? Ou seja, tá perguntando por quê, né? Ouvindo, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Olha só, pessoal, que coisa interessante. Aqui, Marcos nem se preocupa em citar o texto lá que Mateus cita, onde Jesus cita o texto de supostamente de Oséias. Aqui simplesmente Cristo só fala pela sua própria autoridade. E olha que Marcos foi o primeiro evangelho de todos a ser escrito. Olha essa que coisa engraçada. Marcos, ele não achou que era relevante mostrar que Jesus citou as escrituras para, entre aspas, supostamente provar algum ponto. Para Marcos, não era necessário ele citar aqui Jesus citando o texto de Oséias para provar ou dar mais autoridade ou algo. Não. Para Marcos, aqui bastava a autoridade de Cristo falando para simplesmente ser realidade. Só Mateus se preocupou em colocar o texto lá de Oséias, a citação, que dentro daquele texto você vê que é irrelevante. Você vê que é relevante. O Mateus, ele não cita, ele não escreve ali que Jesus citou o texto de Oséias para provar algo porque a autoridade das escrituras compelia. Não. Mas mesmo, ele só citou de modo ilustrativo, né? Aqui, Marcos nem isso. Marcos nem achou relevante registrar o fato de que Cristo citou supostamente Oséias. Né? Ou seja, você percebe que todo esse texto que eu demonstrei para vocês, Cristo cita uma única vez um texto do Antigo Testamento e, no geral, ele não cita algo, porque está nas Escrituras, portanto, tem que ser seguido. Ou seja, só nesse verso aqui, nesse verso que eu citei para vocês, essas passagens, já demonstra que essa ideia deles de que Cristo só provava algo, sempre refutava algo com base, citando propriamente a autoridade das Escrituras, é uma mentira, não existe. Pessoal, o próximo texto aqui é de Lucas, a partir aqui do verso 14. Olha que coisa interessante. Jesus expeliu um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos vos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Olha só, pessoal, até aqui, Cristo, você vê que ele responde o questionamento deles sem citar escritura nenhuma. Ele não fala: olha, eu tô expulsando isso daqui, eu tô refutando o argumento de vocês, porque a escritura tá com testemunha contra mim, a meu favor, aliás, a testemunha está a meu favor contra vocês, e porque a autoridade das escrituras me compele a isso. Não, ele não faz isso daqui. Olha que coisa interessante. E agora ele vai dar mais argumentação para provar que o que ele está dizendo é de fato verdade. Mas eu agora pergunto para vocês: ele está citando as escrituras para provar o ponto dele? Vamos ver. Olha como que Cristo prova. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, esse lhe tirará todas as armas em quem confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Olha que coisa interessante. Cristo, de novo, não está citando escritura nenhuma para provar o ponto dele. Ele está citando está fazendo uma analogia, né? Quase como uma parábola aqui, né? Não é propriamente uma parábola, mas você vê que ele está fazendo um exercício mental aqui, né, um exercício argumentativo, e você vê que ele não está citando a escritura. Ele prefere fazer um argumento lógico para provar o ponto dele, um argumento propriamente lógico, utilizando a lógica, mas não as escrituras. Ou seja, Cristo, de novo, repetido, mais um verso que demonstra que essa história de que Cristo só citava as escrituras para refutar algum questionamento é mentira, mentira.
Pessoal, olha também no verso 11, do capítulo 11, né, a partir do verso 37. Olha só. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não tivesse levantado antes de comer. Aliás, desculpa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Olha que coisa interessante. Cristo está respondendo a propriamente a argumentação, né, o questionamento fariseu com um argumento lógico. E ele vai, inclusive agora, no que se segue, utilizar argumentos lógicos, não as escrituras. Ele não vai refutar com base nas escrituras, mas simplesmente utilizando a lógica e na sua própria autoridade, né? Olha o que ele vai dizer. Dai antes em esmolas o que possuis, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, do arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas sem conteúdo, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ele vai citando, né, todas as coisas ruins que os fariseus fazem, né, enfim, e censurando eles, mas, pessoal, sem citar nenhuma vez as escrituras, dizendo o seguinte: o que eu estou falando é verdade porque assim diz as escrituras. Não, Cristo está utilizando a lógica e a sua própria autoridade. Mais um texto que Cristo responde aos fariseus e quem os questionavam, né, aqueles que estavam questionando, sem utilizar a base nas escrituras, sem citar as escrituras. Capítulo 12, olha que coisa interessante. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam aos outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daquele que mata um corpo, e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos lo digo. Temei a esse. Cristo, ele está falando para os seus seguidores e discípulos, em contraposição a algumas críticas que os fariseus faziam a ele. Cristo diz tudo isso daqui que eu li para vocês, pessoal, sem citar a escritura de uma vez. Ele simplesmente está mostrando algo baseado na sua própria autoridade e utilizando argumentos lógicos, mas não está citando as escrituras. Daí agora, pessoal, ele vai começar a fazer um monte de exercícios e parábolas para provar o que ele está falando. Ó, ele vai começar a citar a questão dos pardais, né, e vai citando, né? Digo-vos, todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem reconhecerá diante dos anjos de Deus. Ele vai citando aqui, né, falando baseado na sua própria autoridade. E olha que coisa interessante, ele vai dizer o seguinte, ó: quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa. Olha que coisa interessante. Porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Olha que coisa interessante. Cristo não está falando o seguinte: olha, vocês têm que estudar as escrituras para que quando vocês serem levados diante das sinagogas e serem interrogados pelas autoridades, magistrados, fariseus, vocês precisarão citar as escrituras. Não, ele está falando o seguinte: ó, o Espírito Santo vai vos inspirar e vocês vão saber o que vocês têm que falar na hora ali. Então, pessoal, você vê que essa noção de que Cristo tinha princípio de que tinha que responder nas escrituras, ou ele utilizava esse princípio, simplesmente não é verdade. Cristo não utilizava. E olha que coisa interessante. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, diz a meu irmão que reparto comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu o juiz ou árbitro entre vós? Olha agora como que ele vai dar a resolução para aquele homem que estava pedindo algo para ele. Olha só. E disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Olha que coisa interessante. Então, como é que ele responde o cara? Citando as escrituras? Não.
ele simplesmente diz algo baseado na sua própria autoridade e utilizando argumentos que não é propriamente citando as escrituras. Daí agora o que ele vai falar, ó? E propôs-lhe essa parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito. Ou seja, agora ele vai citar uma parábola, Cristo vai citar uma parábola para provar o ponto a ele. Cristo não vai citar as escrituras, ele vai ensinar uma parábola a ele. Olha que coisa interessante, como que Cristo provava as coisas. Não era citando as escrituras, todas as vezes, pelo menos. Então, olha que coisa engraçada. Então, pessoal, ele vai citar toda uma parábola para provar o ponto dele, dar outros ensinamentos, mas não vai citar nenhuma vez as escrituras. Até o final aqui do capítulo 12, é um capítulo grande, bem grande até, e Cristo não vai citar as escrituras para provar os pontos aqui. Próximo ponto. Galera, e olha esse outro texto aqui, São Mateus capítulo 22. A partir aqui do verso 15. Olha o que os fariseus perguntou a Cristo. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém. Por que não olhas para a aparência dos homens? Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Perguntaram os fariseus a Cristo. Repetindo, olha a pergunta deles. É permitido ou não pagar o imposto a César? E agora, como é que Cristo vai responder? Será que ele vai citar as escrituras? Segundo os caras da sola escritura que afirmam que Cristo só citava para provar a sola escritura, só citava as escrituras para provar um ponto, agora, seguindo a lógica deles, então Cristo vai citar um mandamento da lei, um texto do Antigo Testamento, para provar para os fariseus que é certo ou errado dar o imposto a César. Vamos ver se é isso que Cristo responde? Olha lá, presta atenção como Jesus Cristo vai dar resposta a eles. Jesus, percebendo sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto, ele disse. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes Jesus então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta encheu-os de admiração e, deixando-o, retiraram-se. Olha só, pessoal. Então Cristo refutou os fariseus não pela autoridade das escrituras, mas por um argumento lógico. Ou seja, é mais um verso explicitamente que derruba essa falácia que eles ficam repetindo diuturnamente por aí, né? Que é coisa de gente que não conhece a Bíblia, que Cristo só refutava ou provava algo em relação, por exemplo, aos fariseus ou algum outro questionamento só pela autoridade das escrituras. Mentira! É uma mentira de gente que não conhece a Bíblia e que é facilmente refutado. É um argumento facilmente refutável e que é coisa de criança. É coisa de criança. Como eu falei, a sua escritura ela é tão sem base que os caras precisam apelar para esse tipo de coisa ridícula. Agora, eu vou deixar claro para vocês, pessoal. Sim, tem momentos que Cristo prova algo em resposta aos fariseus pela escritura, citando as escrituras, tem sim. Mas também há momentos que Cristo não cita as escrituras para provar o ponto dele. Ou seja, essa noção de que Cristo, esse princípio de que precisava necessariamente citar as escrituras, não existia para Cristo. E a afirmação deles de que Cristo sempre citava as escrituras é mentirosa, não é mentira. Né? Não tem problema nenhum, inclusive, citar as escrituras. Isso não prova só a escritura. É uma mentira. Ou seja, é facilmente refutável. E agora, pessoal, só antes de ir, eu gostaria de deixar o último texto aqui para vocês. Pessoal, estamos aqui em Mateus, do capítulo 5, né? Tem todo esse capítulo aqui, é um capítulo bem grande. O capítulo 5, o capítulo 6, ó, também todo esse capítulo aqui. E o capítulo 7, né? É uma grande seção das escrituras que é o que? É o Sermão do Monte. Galera, em todo o Sermão do Monte, sabe quantas vezes Cristo cita as escrituras? Dizendo o seguinte: porque está escrito, assim diz as escrituras, para provar o ensinamento dele. Sabe quantas vezes Cristo faz isso daí? Literalmente nenhuma. Em todo o Sermão do Monte, Cristo nenhuma vez diz o seguinte: porque está escrito, as escrituras assim dizem, para provar o que ele estava dizendo. Nenhuma vez. É mais um tapa na cara desses caras que ficam dizendo que Cristo só citava a escritura para provar algo. Mentira, mentira. Gente que não conhece a Bíblia. E repetindo, a noção de só a escritura não existia na cabeça de Jesus Cristo. É uma versão humana. Enfim, pessoal, o vídeo hoje é esse daí. É o primeiro vídeo da nossa série, né? Aprendendo a refutar a só a escritura. Os argumentos clássicos que eles utilizam.
E espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, pessoal, se vocês gostam do canal, doem aqui pra gente, pra ajudar o nosso conteúdo a sempre ser possível aqui, porque, repetindo, dá muito trabalho, vocês vão estar ajudando muito, né? E repetindo, vão estar nas minhas orações, vão ajudar propriamente muito o canal. Então, é esse Pix que tá aparecendo aqui na tela, arenapix3@gmail.com, e vocês vão me ajudar bastante. Enfim, pessoal, o vídeo é esse daí. Até mais, valeu!